Então, gente, vamos iniciar. Saudações a todos. Sejam bem-vindos, recebam os melhores votos de alegria e paz. E que estejamos juntos neste momento e nesta noite para podermos viver o ensejo de um aprendizado doutrinário diferente dos usuais nossos aqui, do arrozinho com feijão em casa todo dia. E de vez em quando a gente arruma uma macarronada assim com molho estrangeiro para melhorar o recebimento dos alimentos, estes aqui de ordem espiritual, hoje trazidos pelo nosso Bacelli, Carlos Bacelli, médium, escritor de livros que os espíritos ditam por sua mediunidade e, acima de tudo, ou junto com este valor, ele tem os seus compromissos doutrinários pessoais de fazer com a mão, porque o espírita não pode ficar só no estudo da teoria, e o Bacelli garante isso para seu consumo pessoal. E é muito amigo nosso aqui, esta casa também é muito amiga dele, sempre foi. Nós estivemos juntos desde os tempos assim, de ouro, lá do Chico Xavier. Ele trabalhava junto com o Chico ali na mediunidade, recebendo os espíritos que ele recebe junto com o Chico. E é ali que eu aprendi a conhecer o Bacelli. E nesta semana aqui, quando nós decidimos fazer um movimento assim de um pouquinho mais de barulho e de duração, por causa do aniversário da casa, uma pessoa que nós não pudemos deixar de querer foi o Bacelli, que sempre esteve conosco aqui fazendo palestras e divulgando doutrina espírita, à luz do conhecimento dele e da orientação que ele adota para si, que é a mesma que nós adotamos para nós, e supomos que é a mesma que o Allan Kardec adotou para si e que o Chico Xavier divulgou com tanto vulto, com tanto valor. Nesta semana nós estamos gastando a semana inteira com suspensão das atividades comuns, mas gastando a semana toda para encontros especiais de estudos em comemoração ao 11 de agosto, que é o dia em que o centro aqui, o Ailuz, faz aniversário. Há 40 anos, 11 de agosto de 78, nós iniciamos aqui, neste lugar, com o primeiro estudo doutrinário, aqui no salão, porque antes a gente estava operando nas laterais aí, antes de inaugurar a nossa casinha aqui. E a ideia de comemorar aniversário é uma ideia doutrinariamente boa, porque a gente aproveita para fazer mais estudo e mais atividade assistencial, que são esses dois juntos o nosso grande objetivo na doutrina espírita e a nossa grande alegria. E então nós quisemos fazer o aniversário para alegrar-nos uns com os outros e proclamarmos para Jesus a nossa gratidão pela permissão que Ele nos deu
de ter encontrado nesta existência as luzes do Consolador prometido, as luzes da doutrina espírita. Durante muitas encarnações nós temos trastejado por aí e cometendo muitos erros e alguns poucos acertos, mas muitos erros de comportamento, de má interpretação das coisas. Mas tinha uma desculpa, a gente não tinha o Consolador, né? A gente não era espírita. E agora, nesta existência, pessoas como eu assim, eu ouso dizer, Bacé também, junto com outros companheiros aqui que eu sei, nesta existência nós tivemos a grande alegria e oportunidade de conhecermos o ensino de Jesus iluminado pela lógica kardeciana. A doutrina espírita adota um aforismo que é assim, conhecer Kardec para viver Jesus. O grande objetivo é viver Jesus. Muitas pessoas até encontraram Jesus e estão vivendo sem conhecer Kardec. Mas com Kardec é muito mais fácil. Muito mais. Eu, por exemplo, nunca ia aceitar se não fosse através do Espiritismo. E muitos outros que eu conheço, e praticamente todos os espíritas, grande maioria, interpretam o Espiritismo como uma grande bênção da vida. E nesta festa de aniversário, eu fiquei procurando uma simbologia para interpretar a nossa satisfação e me lembrei de um caso que aconteceu lá com Chico Xavier e eu assisti isso. Foi na casa dele há uns anos atrás, e uma senhora que veio lá do interior de Minas era conhecida dele, assim, foi recebida lá na casa dele também. E lá ela proclamou que o grande objetivo dela era receber uma mensagem ali de orientação do Chico, porque ela ia fazer uma grande festa de inauguração da casa espírita lá onde ela estava trabalhando, mas que ia inaugurar uma obra e tal, e eles iam fazer uma festa. E aí o Chico fez uma sessão mediúnica na casa dele, com pouquinha gente que estava lá. E, inclusive, pediu a mim para fazer um comentáriozinho espírita ali, enquanto ele psicografava uma mensagem. E veio o Dr. Bezerra e ficou psicografando. Eu não sabia que era o Dr. Bezerra até ele ler, né? E ele, então, na hora que o Chico leu a mensagem, eu caí das pernas. A mensagem não era para mim, não, era para a mulher lá. Mas eu caí das minhas pernas, né? Porque ele estava dando as diretrizes de como fazer a festa. Imagina o doutor Bezerra orientar como faz a festa. A gente tem que usar isso, né? E ele diz na mensagem que na festa ela poderia até convidar algumas pessoas que eventualmente ajudaram materialmente na construção da obra lá, mas que isso podia eventualmente convidar essas pessoas, as autoridades, alguém que ela quisesse, né? Não estava proibido não, mas que a festa principal não era para as autoridades. O nosso, entre parênteses, agora é comentário meu. O nosso movimento espírita não é para as autoridades, quer dizer, pode até incluir as autoridades, sim, mas não é para eles. O mundo material aí, na hora de fazer festa,
eles convidam as autoridades como o principal interesse e único e maior de todos, né? Prefeito, juiz, promotor, delegado, não sei mais quem e tal. Essa turma aí. E pronto, é isso aí que fala. Com isso fez a festa. Ah, nossa festa foi importante, porque olha aqui quem que estava presente. Mas a festa espírita não é assim, não. Nossa causa não é a do número e nem a da grandeza. É a do aprendizado para orientar a nossa conduta no rumo do Evangelho, no rumo do crescimento espiritual. Então o Dr. Bezerra fala para ela, na carta lá, fala para a mulher: olha, minha irmã, não deixe de convidar os necessitados. Pessoal simples, pessoal assistido. E na hora da festa, por favor, não levante o brinde com bebida alcoólica. Faça o brinde com a taça de água fluidificada. Foi aí que eu caí das pernas. Nunca tinha ouvido falar em taça de água fluidificada. Nunca tinha ouvido falar. E foi a recomendação dele lá do Dr. Bezerra. Então a nossa festa aqui tem algumas palestras com gente local mesmo, e termina no sábado com a festa para os assistidos. Pessoal humilde, que aliás todo sábado comparece aqui, né, para receber doutrina espírita e comida. E no sábado eles estarão aqui para receber a festinha para eles também. E as favelas, as duas periferias que nós visitamos todo sábado, Jardim Alvorada e o Jardim Bela Vista, extremos fora da cidade, onde tem muita necessidade, e a gente vai lá para buscar a alegria, ou como diz o Eurípides Barçanufo no livro O Espírito da Verdade, mensagem do Chico Xavier: busque o seu desenvolvimento mediúnico na periferia, amparando os infelizes. É outra coisa que eu caí das pernas, porque onde é que eles iam buscar desenvolvimento da mediunidade amparando os infelizes? Eu custei a entender isso que o Espírito fala lá. Ou seja, os infelizes, o pessoal, o desenvolvimento mediúnico se dá pelo desenvolvimento do homem. E o homem não se desenvolve sem se igualar. E nós gostamos de nos igualar aos maiores, aos grandes, aos outros materiais. E nós temos que nos igualar aos pequeninos. Porque eles vão nos ensinar valores de ordem espiritual. Então, no sábado, nós teremos o grande encerramento aqui da nossa festinha com esse tipo de atividade que faz parte da alegria que o Espiritismo fornece para os seus profitentes e trabalhadores. Eu agora peço licença, antes de passar a palavra para o Bacelli, para ler um trechinho de saudação ao Aelus. E naturalmente a saudação vai cair em cima dos trabalhadores, né? Porque eles é que são o Aelus. O que é o Aelus? Um lugar onde alguns companheiros se encontram para aprender a entender e praticar bem. Então dão licença que eu vou ler um pedacinho. Gasta um pouquinho de tempo, não é comprido não. Vamos ser acompanhados pelo segundo movimento do concerto para clarinete e orquestra de Mozart. Isso aí. Uma das coisas mais lindas que existe. Olha.
Em psicografia de Chico Xavier, o espírito Luiz Maffei faz uma afirmação na qual normalmente não temos colocado maior consciência. Nesta afirmação do Maffei, diz que estamos atravessando hoje o melhor momento de nossa evolução na Terra. É preciso de um espírito vir falar isso para a gente, né? Porque a gente acha que o mundo hoje está tão difícil, tão cheio de problemas, de crise. Não está, não. Diz o espírito aqui que é o melhor momento da Terra. Refletindo um pouco mais neste conteúdo, estaríamos autorizados a interpretar como naturais do tempo presente os bons resultados que o AELUS vem obtendo quanto ao grande número de colaboradores ativos, o convívio fraternal intenso entre eles, as muitas salas de estudo sério de doutrina espírita, o grande e ordenado número de cursos doutrinários para os clientes novos, numa sequência progressiva, a motivação constante para o imperativo de serviço no bem, como caminho das soluções. O grande número de frentes de serviço assistencial com orientação doutrinária e reconforto material. As diversas equipes socorristas da penúria social, já na sede, já nas periferias da cidade. Enfim, a maravilhosa alegria vibrante no coração de todos em cada momento de reencontro. Nesta linha, o pessoal do AELUS, usando o óleo inebriante do afeto entre os seus pares, preparatório de um grande amor para o futuro, porque hoje nós ainda não estamos no amor, só no aprendizado muito pequeno ainda, mas estaremos chegando lá. Pôde então o AELUS manter-se fiel em cima do ideal de que entender a importância de servir o nosso irmão de caminhada é o único caminho que conduz a luminosos páramos, segundo o ensino de Jesus. Nesta linha, o pessoal da casa usando então este afeto preparatório, pôde manter-se fiel em cima do ideal de entender e de aprender a servir. Fundeando-se na poderosa rocha das realizações, o AELUS logrou atingir, nos dias de hoje, o resultado mais alto que se deu como objetivo desde a sua fundação, que é juntar a excepcional teoria doutrinária espírita com a poderosa prática operacional do bem
buscando aplicar um princípio fundamental. O centro espírita pode atender muito mais eficazmente o seu paciente do que tem conseguido normalmente, considerando a excelência de instrumentação e recursos para que a doutrina espírita possa funcionar no coração. Vale pensar assim, aceitando que, se todo distúrbio espiritual está associado com o processo mental, então qualquer esforço curativo precisa endereçar-se à mente das pessoas. Imprescindível, pois, que as ações se dirijam ao despertar da consciência, sendo por isso que as curas espíritas estão todas focadas no estudo que engrandece e pode transformar. Dentro desta consciência, os esforços curativos devem partir de uma planificação geral para o paciente, desde o momento em que adentra os recintos da instituição. O plano pode ser aplicado no todo ou em parte, na dependência dos recursos humanos disponíveis. Numa linha geral, precisa conter o plano total, recepção adequada do cliente, acolhimento individual para levantamento de dados, encaminhamento para uma apuração diagnóstica na qual se verificará a intensidade e a qualidade dos fatores agressivos. Estabelecimento de uma sequência inicial de aplicação medicamentosa espírita. Exame do rendimento ocorrido até aqui. Encaminhamento para uma nova aplicação de fatores resolutivos. Apuração final do resultado observado. Cada instituição espírita, diante desta planificação, verificará o nível de aplicação que estiver ao seu alcance. E então atuará conforme lhe seja possível, mas precisa ter um plano em cima do qual procura equilibrar-se. Quando nos aportam, chegam ao AELUS, os clientes são encaminhados para um pequeno levantamento de dados e acolhimentos individuais para as primeiras providências. E sempre, acanhadamente, vamos entregando os recursos doutrinários em conformidade com as poucas luzes que ainda e que já podemos carregar. Colocando o binômio estudo-serviço como medicação fundamental, vamos colhendo resultados parciais, evidentemente proporcionais à relativa eficiência conseguida em prática. Assim, pois, dentro de todo o relativismo havido como decorrência das insuficiências pessoais, somos permitidos a considerar a mensagem do Espírito Maffei, do nosso frontispício, como inspiradora
desta conclusão com a qual concluímos o nosso estudo introdutório. Na bênção de Jesus, o Eluz está hoje desfrutando de um nível fulgurante de produtividade local e sua consequência relativa, tanto no campo de conteúdo quanto no de resultado, de um grandioso momento, o maior de sua história, desde os idos inseguros de 1978, debaixo daquela mangueira, logo ali. No momento presente, o afeto pessoal, trabalhador, estuante no aconchego dos corações, tem sido o doce néctar a sustentar o delicioso convívio que aqui nos sustenta e aprimora e nos traz a alvissareira decisão de continuados esforços até o futuro sem fim. Quero agradecer a todos a delicadeza da presença que hoje, da atenção a nós entregue até este momento, e peço a bênção de cada um para continuarmos juntos, aspirando ao bem e ouvindo a mensagem que o Bacelli nos trouxe para engrandecimento de nós todos. Obrigado. Bacelli. Queridos irmãos e irmãs, que Jesus nos abençoe. É sempre com alegria que voltamos a Rio Preto, a região, e que voltamos a esta casa, que aprendemos a admirar e a respeitar desde muito. Uma casa que sempre nos acolheu fraternalmente, através do nosso professor Rodrigues, de sua esposa, da Carla, dos filhos, de todos os amigos e os irmãos desta casa. Esta casa está completando 40 anos, 4 décadas de trabalho em nome do Cristo, e sem dúvida é um motivo de comemoração e de festa espiritual, como bem disse o nosso professor. Enquanto ele estava falando, ele se referiu a uma mensagem de Eurípides Barçanufo, que está inserida no livro O Espírito da Verdade. E nós refletimos justamente no trecho citado por ele, em que Eurípides Barçanufo nos recomenda desenvolver a mediunidade ou as nossas percepções mediúnicas na periferia, ou seja, através do trabalho, não fugindo do centro, mas procurando o centro real na periferia. E eu me recordei de uma história, de um fato contado por Chico Xavier, justamente a respeito do assunto. Contou-nos o Chico, há muitos anos atrás, que quando ele estava principiando
as suas atividades mediúnicas, logo após a recepção do Parnaso de Além-Túmulo, que foi a sua primeira obra psicografada, lançada em 1932, Emmanuel lhe apareceu em 1931, mas uma das primeiras orientações de Emmanuel para ele foi justamente que ele procurasse socorrer as pessoas necessitadas ou mais necessitadas, as pessoas mais carentes na periferia, nos casebres, nas choupanas, debaixo das pontes, porque ele teria um trabalho mediúnico relativamente grande pela frente. Inicialmente, a programação da espiritualidade era de escrever através de Chico 30 livros. Quando eles alcançaram os 30 livros, a programação foi para 60. Quando os 60 foram alcançados, a programação foi a 100. E daí para frente, Emmanuel disse ao Chico que não perguntasse mais, porque eles continuariam trabalhando. E a verdade é que a programação da espiritualidade hoje ultrapassou os 500 títulos. Quando o Chico desencarnou, em 2002, eram 412 obras. Mas com as obras que vêm sendo publicadas de maneira póstuma, este número já supera a casa dos 500 títulos. Mas Emmanuel disse então ao Chico, logo no começo da década de 30, Chico estava com pouco mais de 20 anos de idade, que ele procurasse frequentar a periferia, porque ele teria um trabalho mediúnico relativamente grande para desenvolver. E ele necessitaria de contar com uma retaguarda espiritual. Ele necessitaria de contar com a proteção de muitos espíritos, porque evidentemente ele seria atacado, ele seria perseguido, como de fato foi atacado desde a mais tenra idade, desde os 5 anos de idade, quando ficou órfão e foi morar com uma senhora que era perturbada e que o submeteu à tortura todos os dias durante 2 anos consecutivos. Contou-nos o Chico que então ele perguntou a Emmanuel: o que tem a ver mediunidade com a caridade? O que tem a ver o trabalho mediúnico com a caridade? E Emmanuel então disse a ele: Chico, quando você visita uma família necessitada na periferia, quando você visita uma família carente, quando você leva alguma coisa para comer, quando você faz curativos numa ferida aberta, numa ferida exposta, quando você dá banho numa pessoa que está acamada, que está doente, você vai se tornar amigo dos espíritos que protegem aquela família e que se interessam por aquela família. Você vai despertar o interesse
dos espíritos que querem fazer alguma coisa, mas que não podem, porque já se encontram do outro lado da vida, e eles vão proteger você, eles vão defender você, de sorte que, quando algum espírito quiser atacá-lo, eles não consentirão, eles não permitirão, eles farão a sua defesa, e você vai desenvolver um trabalho e precisará de contar com uma retaguarda espiritual muito grande, como se dissesse assim: você não pode ficar apenas contando conosco, contando apenas com os considerados instrutores espirituais, benfeitores espirituais. Você vai precisar também de contar com a proteção de outros espíritos. Esses espíritos que se interessam pelas famílias assistidas, porque habitualmente nós não pensamos nisso. Nós não pensamos que quando socorremos uma criança, nós estamos contando com a simpatia, ou passando a contar com a simpatia daqueles espíritos que se interessam por aquela criança, que se interessam por aquele espírito que está recomeçando, que está em uma nova experiência, em uma nova jornada na Terra. Quando nos interessamos por uma pessoa necessitada qualquer, nós estamos despertando o interesse daqueles espíritos que têm interesse naqueles encarnados que estão sendo protegidos, que estão sendo amparados. É o que acontece conosco na condição de encarnados. Quando nós fazemos o bem a uma pessoa qualquer, a família se sente agradecida, a família se sente grata. Quando nós socorremos uma criança, um jovem, a família passa a ter simpatia e a vibrar positivamente em nosso benefício, em nosso favor. Chico entendeu a lição e nunca mais deixou de frequentar a periferia. Nunca foi tão somente um espírita de centro da cidade e de centro espírita. Ele sempre procurou levar o centro da cidade e o centro espírita para a periferia, como Jesus, que pregou o evangelho, que pregava a boa nova, sempre seguido pelos necessitados, pelos endemoniados, sempre acompanhado pelos pobres de espírito, ou assim considerados, pobres de espírito. E houve um outro caso, muito interessante, que Chico nos contou justamente a respeito desta abordagem. Ele nos contou que nos idos de 60, no começo da década de 60, quando ele ainda trabalhava na companhia do médium Valdo Vieira, já desencarnado, inclusive o livro Espírito da Verdade é um livro publicado em regime de parceria mediúnica, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, livro editado pela Federação Espírita Brasileira. Na década de 60, Chico Xavier frequentava em Uberaba a Comunhão Espírita Cristã. Chico Xavier foi para Uberaba, chegou de mudança para Uberaba no dia 5 de janeiro de 1959. E eles fundaram a sede da Comunhão Espírita Cristã. Era uma sede muito simples, num terreno praticamente
baldio, existia apenas uma casinha simples, pequena, na qual Chico e Valdo residiam. Havia uma cisterna, não havia água encanada, as ruas não eram pavimentadas, não havia ainda serviço de infraestrutura, havia uma cisterna, e os passes eram transmitidos ali. As pessoas tomavam posição, elas se sentavam ao redor da cisterna, na boca da cisterna, se sentavam ali, e os médiuns davam passe ali ao ar livre. Vejamos a simplicidade de tudo, e como às vezes nós, adeptos da doutrina espírita, muitas vezes sem perceber, vamos nos afastando da simplicidade, vamos nos afastando de nossas origens, e vamos elitizando o movimento espírita, descaracterizando esse movimento extraordinário que nasceu para reviver o cristianismo, para reviver o evangelho. As reuniões terminavam de madrugada, na comunhão espírita cristã. Sempre terminaram de madrugada. No princípio elas terminavam por volta da meia-noite, da 00:30. Posteriormente elas foram se estendendo, foram se alongando. Nós chegamos a sair da comunhão espírita cristã depois das 3 horas da manhã, perto das 4 horas da manhã. Mas o bairro não tinha benefício nenhum, era um bairro pobre, de terra muito vermelha. A reunião havia terminado e o Chico e o Valdo estavam saindo da comunhão. Estavam saindo da comunhão, caminhando por aquelas ruas escuras, aquelas ruas cercadas de mato, muito matagal. Estavam apenas os dois caminhando, iam a casa, alguma casinha ali próxima, talvez para tomar um lanche, para tomar um café rápido. Ele nos contou que neste momento, 2 assaltantes, eles estavam sozinhos, 2 assaltantes saíram do matagal com uma arma em punho. Um estava com uma arma em punho e anunciaram um assalto. Estavam só os dois. É um assalto. E eles, surpreendidos, levantaram as mãos. Mas contou-nos o Chico que neste exato momento, um caminhão, desses antigos caminhões que percorriam as fazendas de madrugada para buscar o leite, aqueles caminhões leiteiros, né, que iam às fazendas buscar o leite. Interessante que ele contou que esse caminhão estava só com um farol aceso, o outro estava queimado. O outro estava queimado. E naquela do caminhão vir ao longe, o caminhão naquelas ruas de depressão, sobe e desce. Quando o caminhão subiu, o farol bateu justamente, iluminou Chico Xavier e o Valdo, que era tudo escuro. Os ladrões estavam assaltando, mas não sabiam a quem estavam assaltando. É um assalto. É um assalto. Quando o caminhão iluminou, os ladrões viram que estavam assaltando Chico Xavier. Estavam ali para roubar Chico Xavier, né? E um dos ladrões gritou para o outro: esse não. Esse é Chico Xavier que mata a fome da minha família. E ele e o companheiro saíram correndo, foram embora. Ali poderia ter acontecido um crime. A arma poderia ter disparado. Mas então vejamos o efeito da caridade, que nós às vezes não imaginamos. Este não. Este é Chico Xavier,
que mata a fome da minha família. Assim como Chico Xavier contou, vamos dizer, com a proteção de muitos amigos encarnados, ele também contou com a proteção de muitos amigos desencarnados, anônimos, desconhecidos de nós outros, de espíritos outros, que não Emmanuel, Dr. Bezerra, Eurípides Barçanufo, Bittencourt Sampaio, e tantos outros, porque ele matava a fome de muita gente, ele socorria a muita gente. É por esse motivo que às vezes, com as palavras do nosso professor Rodrigues, nós não entendemos muito bem quando muitos de nós queremos o desenvolvimento mediúnico sem o desenvolvimento de nossos sentimentos, de nossas emoções, de nossas possibilidades, porque os espíritos nos têm ensinado sempre que desenvolver mediunidade é fazer crescer o espírito. É fazer crescer o espírito, mas não fazer crescer o espírito comunicante. Fazer crescer o espírito do médium. Fazer crescer o espírito do médium, como nos fala o nosso caro Dr. Odilon Fernandes, não é? Certa vez, alguém nos procurou fazendo a seguinte queixa: eu não sei o que acontece com a minha mediunidade, porque ela não sai do lugar, fica sempre na mesmice, não sai do lugar. O doutor Odilon, espírito, estava perto e nos disse assim: olha, fala com esta pessoa, mas falou de uma maneira muito simples e falou de uma maneira muito fraterna, mas falou brincando. Fala com essa pessoa que mediunidade não tem pernas. Quem tem que sair do lugar não é mediunidade, é ela. A minha mediunidade não sai do lugar, não, eu vou ser médium que não sai do lugar, que permanece no comodismo, ou que permanece apenas no campo teórico, porque o campo teórico é importante, sem dúvida. O conhecimento da verdade, como nos fala Emmanuel, não é? Que nós temos que procurar, entesourar, não é? Quem aspire a entesourar os valores do Espírito deve estudar, deve procurar conhecer, porque de fato somente o conhecimento da verdade liberta. O conhecimento é importante, mas a gente não lê um livro para guardá-lo na biblioteca da cabeça. A gente lê um livro para traduzi-lo com as próprias mãos, com a própria vida. Nós devemos procurar estudar, devemos procurar conhecer, para colocar em prática o que nós julgamos conhecer. Porque quem não coloca em prática aquilo que diz conhecer, em verdade não conhece, não detém o conhecimento real. Porque quem detém o conhecimento real busca colocar esse conhecimento em prática. E é justamente o que o Aelus, em seus 40 anos de existência, tem ensinado a todos nós, esta escola que também é uma oficina de trabalho. Porquanto, quando os espíritos definem uma casa espírita, principalmente Batuíra, através de Chico Xavier, Emmanuel, eles afirmam
que uma casa espírita é uma escola, é um educandário de luz, como esta casa. É uma escola, mas também é um hospital. Mas também, ao mesmo tempo, é uma oficina de trabalho. Uma casa espírita deve ser realmente a síntese dessas nobres instituições. É uma escola que nos ensina a viver. Nos ensina a viver. Nós estamos tendo, como disse o professor em sua palavra, estamos tendo uma oportunidade abençoada na atual existência de conhecermos a doutrina espírita sem termos necessidade de desencarnar. Nós já estamos conhecendo algo do mundo espiritual por antecipação. Quanta coisa os espíritos têm nos ensinado. Como nos fala o doutor Inácio Ferreira, em quantas existências, em quantas e quantas experiências nossas, nós teremos desencarnado quase que na completa inconsciência. Temos ido ao mundo espiritual sem termos consciência do mundo espiritual, sem abrirmos os olhos para o mundo espiritual, e temos voltado à Terra sem nos darmos conta da própria desencarnação. Muitos de nós temos desencarnado, voltado à Terra, reencarnado, sem nos darmos conta do fenômeno. E o assunto é tão grave, é de ordem tão transcendente, o assunto é tão complexo, ao ponto de nós dizermos que nós não conhecemos a nossa verdadeira pátria. O assunto é muito complexo, porque nós vivemos dizendo, os espíritos dizem que a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual, é a nossa verdadeira pátria. Embora, como também nos diga o doutor Inácio Ferreira, a Terra nada mais é que uma dimensão espiritual materializada, ou apropriada às nossas faculdades. E o mundo espiritual nada mais é do que um planeta como a Terra, constituído de matéria, mas eterizada. Mas, vejamos bem, a doutrina espírita é de 1857 para cá. Nós podemos dizer que Allan Kardec foi o descobridor do mundo espiritual. Assim como um dia, diz o doutor Inácio em uma de suas obras, assim como um dia Cristóvão Colombo, ele foi reverenciado e é reverenciado até hoje como o descobridor da América, descobridor de um novo mundo, com o qual muitos sonhavam, muitos duvidavam até da existência. Estando na Terra, duvidavam da existência de uma outra parte da Terra. Agora, imaginemos, não faz muito, estando na Terra, duvidando da existência de outra parte da Terra, de um outro hemisfério, duvidando da existência de outros povos, com outros costumes, com uma outra cultura, falando uma outra língua, um outro idioma. Quanto mais as pessoas não duvidarem da existência do mundo espiritual, quanto mais as pessoas não duvidarem. Doutor Inácio é muito engraçado, ele diz assim: meu filho, este termo plano espiritual, eu não sou muito de acordo, porque quando fala em plano, as pessoas atualmente, mesmo os espíritas,
começam a pensar como pensavam os homens há muito tempo atrás, quando diziam que a Terra era quadrada. Quando a Terra era quadrada, quando era uma superfície, apenas uma superfície. Vejamos, demorou muito para que o homem concebesse essa ideia de terra redonda, levemente achatada nos polos. Muitos espíritas, quando falam em plano espiritual, pensam que o plano espiritual é uma reta, é um plano. Interessante pensarmos nisto, porque principalmente nós espíritas brasileiros, que achamos que só o Brasil tem plano espiritual. Doutor Inácio diz assim: meu filho, isso é complexo de inferioridade dos espíritas brasileiros, porque os brasileiros têm muitos complexos de inferioridade, e nós queremos ser donos pelo menos de alguma coisa. Já que não podemos ser donos de muita coisa, pelo menos do mundo espiritual nós queremos ser donos. Então nós achamos que apenas aqui no Brasil existe mundo espiritual. O doutor Inácio diz assim: olha, vocês estão aí falando em reencarnação no Brasil. Falando em reencarnação no Brasil, os espíritas brasileiros falando em reencarnação. Aqui no mundo espiritual, André Luiz, os espíritos falam em reencarnação. Mas tem partes desse mundo espiritual que é vastíssimo, esse mundo espiritual que é vastíssimo, em que os espíritos não falam em reencarnação e desconhecem ainda a reencarnação. O doutor Inácio diz assim: como é que vocês acham, como é que você acha, por exemplo, que os nossos irmãos árabes, não é? Os que adotam a cultura islâmica, os muçulmanos, concebem o mundo espiritual? Se nós falarmos em mundo espiritual para os muçulmanos, nós seremos assados vivos. Existem alguns iniciados, né? Alguns iniciados, alguns estudiosos, mas que são perseguidos também pelos ortodoxos, os fundamentalistas. Assim como o doutor Inácio, quando falou em reencarnação no mundo espiritual, ele passou a ser perseguido. Mas como não puderam persegui-lo, porque ele está do outro lado da vida, eles arranjaram a maneira de perseguir quem estava deste lado da vida. Mas vejamos como as coisas são interessantes. Como é que realmente a doutrina espírita é uma doutrina que nos leva a pensar. E nós devemos agradecer, como disse o professor, nós devemos agradecer por estar tendo contato nesta existência com a doutrina espírita, que no dizer de Emmanuel, no livro Roteiro, é processo libertador de consciências, para que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Espiritismo é processo libertador de consciências. Vejamos, é processo. O que é uma coisa que está em processo? É que está em andamento. É algo que está sendo processado. Não é porque nós estamos tendo contato agora com a doutrina espírita, porque muitos de nós estamos tendo o primeiro contato há pouco tempo, a não ser que alguém aqui tenha sido contemporâneo de Allan Kardec, a gente não sabe, não é? A não ser que alguém aqui já tenha sido espírita, esteja sendo espírita pela segunda vez, não é? Pode ser que alguém aqui esteja sendo espírita pela segunda vez, mas muito provavelmente todos nós somos novatos ou neófitos no conhecimento da doutrina espírita. Nós agora que estamos começando a acordar, só Deus sabe de que sono pesado, de quantos séculos
André Luiz, no livro Libertação, como também no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos diz que nós estamos lidando com a razão há aproximadamente 40 mil anos. Ora, estamos lidando com a razão há aproximadamente 40 mil anos. Quantas vidas? Quantas vidas? Não vamos falar antes da razão, a partir da conquista da razão, ou da possibilidade do pensamento contínuo. Do pensamento contínuo que nos caracteriza. Caracteriza o ser racional. Quantas experiências já tivemos? Quantas? Certa vez, conversando com o Chico, ele nos disse o seguinte: olha, Jesus esteve na Terra há 2000 anos, mas eu tenho aprendido em feitores espirituais que 2000 anos para os propósitos do Evangelho na Terra, do Evangelho de Jesus na Terra, é uma fatia de tempo muito curta. 2000 anos é pouca coisa. A gente pergunta-se, quando é que a humanidade vai melhorar? Quando a gente deveria fazer a seguinte pergunta: quando é que eu vou melhorar? Para que a humanidade melhore. Quando é que eu vou melhorar? Porque é o que nós podemos fazer. Eu não posso melhorar a outra pessoa. A outra pessoa tem livre-arbítrio. A outra pessoa vai melhorar quando acordar, quando entender que deve melhorar. Agora, se eu já estou entendendo que eu devo, que eu preciso, então eu preciso voltar os meus esforços para a minha própria melhoria, porque assim eu estarei cooperando efetivamente com a melhoria da humanidade. Eu estarei cooperando com o melhoramento do meu grupo familiar, porque segundo os espíritos, nós evoluímos em grupos. Claro, o espírito pode reencarnar em qualquer lugar, ele pode reencarnar em qualquer lugar, qualquer país, em qualquer lugar, mas preferencialmente, habitualmente, ele reencarna dentro daquele mesmo grupo, que é o grupo com o qual ele se encontra mais ou menos comprometido. Ele só costuma se desgarrar daquele grupo quando ele já alcança uma certa independência, e então ele entende, e a lei determina, que ele reencarne num outro grupo para levar os seus conhecimentos, ou então para ganhar mais conhecimento, para trazer para aquele grupo. E é assim, reencarnamos numa família, reencarnamos noutra família. São coisas curiosas. Há muitos anos atrás, nós recebemos uma mensagem, um casal, eu não me recordo agora de qual estado. Esse casal, o filho havia desencarnado, ele estava aprendendo a pilotar, o pequeno avião caiu, e ele desencarnou, o instrutor também desencarnou, e essa senhora, ela ficou desequilibrada, muito sofrida, não é? Porque, como dizia Chico Xavier, Chico dizia assim: olha, até hoje os espíritos ainda não encontraram uma palavra para definir a dor de uma mãe quando perde o filho. Ele dizia assim: até hoje os espíritos não encontraram uma palavra para definir a dor de uma mãe quando perde um filho. Claro, de um pai também, mas na oportunidade ele se referiu à mãe, porque era uma mãe que estava muito desesperada. E essa senhora ia muito ao Pedro e Paulo, e o filho se comunicava lá, se comunicava através de outros médiuns, sempre procurando confortá-la,
sempre procurando trazer uma palavra para que ela se equilibrasse, para que ela estivesse bem, e o tempo foi passando. E o filho dela já tinha desencarnado há quase 15 anos. E ela ainda não estava, ela não havia ainda se recuperado muito bem. Fazia quase 15 anos. Um dia ela chegou no Pedro e Paulo: Senhor, eu quero uma mensagem do meu filho. Eu quero uma mensagem do meu filho. E uma mãe, ela não pede, ela exige. Eu quero uma mensagem do meu filho. E eu quero saber se ele está me esperando. Eu quero saber se ele está me esperando. Se ele está bem, se ele está me esperando, como é que ele está. E o filho, ao final da reunião, ele tinha escrito uma mensagem muito interessante. Ele disse: olha, mamãe, eu quero dizer para a senhora o seguinte: eu a amo, amo meu pai, amo a senhora continuará sendo sempre a minha mãe querida, mas eu gostaria de dizer para a senhora que nós somos também irmãos. Em espírito nós somos irmãos. Eu estive na condição de filho da senhora, uma condição que muito me honrou e muito me honra, porque eu não poderia aspirar a uma mãe melhor para me ajudar no cumprimento da minha prova. Agora, eu escutei a senhora falar aí para o médium, perguntar se eu vou esperar a senhora. Mamãe, eu queria dizer para a senhora que eu não tenho mais 15 anos, eu já cresci. Porque é interessante, né? Para as mães, os filhos não crescem. Eu queria dizer para a senhora que eu não tenho mais 15 anos, eu já cresci, mamãe. Eu já estou com mais idade. Agora, quanto esperar a senhora deste outro lado, eu não vou poder prometer à senhora que eu vou esperar a senhora, porque a senhora ainda está muito jovem, está com muita saúde e vai demorar muito a vir. E eu preciso seguir meu caminho. Ele falou mais ou menos assim para ela, com as palavras dele, né? Aqui nós estamos falando com as nossas palavras, né? Mamãe, eu preciso seguir meu caminho, mamãe. A senhora queria tanto que eu fosse independente, um moço. Eu não vou prometer à senhora que vou esperar a senhora, porque a senhora está muito jovem, mamãe. Ele disse assim para ela, mais ou menos na mensagem: vamos supor, mamãe, que a senhora ainda demore 40 anos para vir. Eu não posso ficar aqui, eu tenho que caminhar. Agora ele disse assim: isto significa que nós perderemos o vínculo que nos unirá para sempre. Foi uma mensagem muito bonita, que infelizmente não nos veio parar a cópia na mão. Ela foi embora, levou a mensagem, mas foi uma mensagem que nos marcou tanto, porque nos ensinou. Porque muitas pessoas dizem assim: as mensagens são de consolo. São de consolo, sim, mas também são de esclarecimento. Não são apenas de consolo. As mensagens, os espíritos com seus depoimentos, eles nos trazem também muitos esclarecimentos através do seu sofrimento. Nós temos muito que aprender com qualquer pessoa. Nós achamos que um mendigo de rua nada tem para nos ensinar. Ele tem muita coisa para nos ensinar. Nós achamos que uma pessoa analfabeta nada tem para nos ensinar. Nós achamos que uma pessoa simples da nossa família, às vezes até fazemos pouco caso daquela pessoa. Não pôde estudar, minha avó não pôde estudar, meu pai não pôde estudar, esse meu tio é meio ignorante. Não é? A pessoa ignorante nos ensina a não sermos iguais a ele, ou igual a ela, não é?
Nós todos temos muito a aprender uns com os outros. Então nós devemos agradecer a Deus por nesta existência estarmos conhecendo, nos iniciando no conhecimento espírita, porque no espiritismo não existe nenhum doutor. Ninguém é doutor em espiritismo. Ninguém é doutor. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o personalismo da gente é grande ainda. A nossa vaidade é muito grande. Eu conheci um espírita em Uberaba. Já desencarnou. Ele foi fundador de um centro espírita, era presidente de um centro espírita e era médium. E ele era um grande colecionador de livros. E ele tinha, vamos dizer assim, a maior alegria, mas também a maior vaidade de levar a gente à casa dele para mostrar a biblioteca dele. E falava assim: olha, eu sou a pessoa que mais conhece espiritismo no Uberaba. Olha esses livros tudo aqui. E de fato os livros estavam na parede, assim, tudo nas paredes, rodeava as paredes. Eu sou, nem Chico Xavier sabe igual eu. O que Chico Xavier sabe é o Emmanuel, é os... Tem muito espírita que acha isso. O que Chico Xavier era um coitadinho, não era nada. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O maior espírito da codificação, depois do espírito da verdade, o maior espírito da codificação foi de Allan Kardec. O maior médium da codificação foi Allan Kardec. O maior médium da codificação foi Kardec. Ah, mas ele não tinha mediunidade nenhuma. Ter alguma mediunidade, uma mediunidade, é uma limitação. É uma limitação. Mediunidade é o seguinte, é igual aos nossos sentidos físicos. Imaginemos uma pessoa que não tivesse mais nada, só olhos. Não tivesse ouvido, não tivesse boca, não tivesse nariz e não tivesse paladar. Ou se só escutasse, fosse cega, não tivesse nariz, tato, não tivesse o sentido da gustação, não tivesse o sentido do tato, não tivesse mais nada. O médium fala: eu quero a psicografia. Ele só está querendo uma janela da mediunidade. Mas a mediunidade, na verdade, é uma casa sem janelas e sem portas. Allan Kardec não tinha uma mediunidade. Ele tinha todas funcionando na intuição. Em funcionamento da intuição. E muita gente fala assim: Chico Xavier era só um médium. Calma, 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 ponto. Vamos voltar a linha, travessão e começar uma nova frase. Chico Xavier, hoje nós podemos falar, porque já está do outro lado da vida, foi o maior espírito da equipe. Por quê? Porque no mínimo eles eram 500 ou 1000. Chico era sozinho. Ele era sozinho. Ele tinha que atender quando vinha Emmanuel. Pois não, o senhor pode vir agora, o senhor pode vir. Ah, o senhor André Luiz, o senhor pode vir que eu recebo também. Ah, Meimei. Ah, então pode vir. Maria Dolores, os poetas. Espera aí, Cruz de Souza, Castro Alves, espera aí. Entra na fila, cada um por sua vez. E ele foi recebendo todo mundo e interpretando todo mundo. E mais do que isso, não só interpretando mediunicamente, vivenciando. É como nós costumamos dizer, não é? O maior livro escrito por Chico Xavier não foi psicografado, foi escrito por ele mesmo, porque é um livro de sua própria vida, não é de autoria de nenhum espírito. Não é de... Ah, mas Emmanuel ensinava como os espíritos nos ensinam, a gente acata se quiser. Acatamos se queremos, se concordamos.
Aí Emmanuel orientava. Claro, não é Emmanuel que nos orienta, não. É um espírito muito superior ao dele. É Jesus Cristo que nos orienta. É Ele que nos orienta no Evangelho. E por que nós não acatamos? A humanidade não acata. Então, prezados irmãos, para não nos estendermos desnecessariamente, nós gostaríamos de cumprimentar esta casa uma vez mais, pelos seus 40 anos. E que nós todos, na condição de espíritas cristãos, possamos saber que ser espírita é mais do que um simples rótulo, muito mais do que um simples rótulo. Ser espírita não é participar de uma corrente, de um segmento religioso, ou filosófico, ou doutrinário. Ser espírita é muito mais do que isto. Ser espírita é começar a acordar para as realidades da vida do espírito. Não é nem para as realidades do mundo espiritual, porque esse mundo espiritual que nos rodeia ainda é muito limitado também. O Chico dizia assim: olha, quando eu enxergo os diferentes mundos, olha o que ele dizia, e o que ele enxergava. Quando eu enxergo os diferentes mundos, é como se eu visse uma bola dentro da outra, um círculo dentro do outro. Então seria mais ou menos assim, uma bola de gude, seria a Terra, né? Vamos supor. Uma bola de gude dentro de uma bola de ping-pong. Seria esse mundo espiritual chamado umbral que nos envolve. Mas essas duas outras bolas estão dentro de uma outra maior. Vamos supor uma bola de quê? Futebol de salão. Ou de beisebol. E depois de um futebol de salão. E depois do futebol de campo. E depois de basquete. E depois de um balão. E vai. Em cada círculo é uma dimensão, habitada por espíritos correspondentes, que possuem corpos espirituais correspondentes àquela dimensão. Porque uma vez uma pessoa me perguntou assim: por que o espírito, quando desencarna, sai do corpo, por que ele não sai voando, feito um balão? Eu falei: porque André Luiz nos ensina que para o corpo espiritual também tem a lei da gravidade. Tem peso. Tem peso. O corpo espiritual também pesa, e não adianta você querer sair voando. André Luiz, em nosso lar, custou muito a volitar. Ele custou muito a alcançar essa condição. Por que tem aeróbus em nosso lar, ônibus? É porque ninguém consegue voar. Por isso que tem aeróbus. Quando os espíritos conseguirem volitar, vão dispensar isso tudo. Entendamos que ser espírita é uma bênção, é uma responsabilidade, é uma bênção. Nós não somos perfeitos, nós ainda cometemos muitos erros, mas graças a Deus, a doutrina está nos abrindo os olhos para que nós possamos errar sempre menos, não é? É como dizia Chico: eu não sou o Chico Xavier que as pessoas gostariam que eu fosse, mas com a graça de Deus eu já sou o que sou. Com a graça de Deus eu já sou o que sou e vou melhorar. Um dia eu ouvi ele falando uma coisa que faz a gente até tremer. Só para encerrar, viu? Porque eu já encerrei várias vezes e continuei, né? Nós temos a mesma doença, Rodrigues. Mas o Chico uma vez falou assim: eu não posso perder essa encarnação. Isso é sério. Um espírito Chico Xavier falar uma coisa dessa: eu não posso perder essa encarnação. Eu pensei assim: a minha já se foi há muito tempo.
Que Jesus nos ampare, que Jesus nos abençoe. Viva esta casa mais 400 anos no mínimo. Muita paz. Então, gente, vamos... Bom, em primeiro lugar, vamos agradecer ao Bacelli, né? Vamos declarar aqui a utilidade do que ele falou para nós. Tem muita novidade, muita informação que a gente não tinha. E a gente descobre, começa a pensar naquilo. Vai ajudar a gente depois a agir de um modo melhorado. Que cada aprendizado é um ensejo de consertar o nosso comportamento depois. Então foi muito útil, muito bom, muita utilidade. É bom ter o Bacelli aqui, né? Ele fala simples e fala novidade, fala gostoso, fala fraterno. É bom isso. Foi muito bom, muito útil. Estou muito feliz de ter ouvido.